E aí, tudo bom? Você quer melhorar o desempenho do seu plantel em até 60 dias? Você está no lugar certo, ovinocultor. No dia 7 de novembro, às 8 horas da noite, vai ter uma live no YouTube, onde eu vou apresentar para você o webinário Lucro Ovino. Lá, você vai ter clareza total de como é possível melhorar o desempenho do seu plantel em até 60 dias. Eu vou deixar um link aqui para você, onde você faz sua inscrição para não perder nada. E tem um link também do grupo do WhatsApp, onde lá só o administrador manda mensagem. Eu vou usar ele para te lembrar também desse evento que é 100% online e 100% gratuito. No dia 7 de novembro, às 8 horas da noite, na live do YouTube. Eu te espero lá. Um abraço. Pegando a pergunta, o que acontece nesse período? Você vai ter o cordeiro, quando ele está com 100 dias de idade, esse cordeiro, a gente está considerando um cordeiro que nasceu com 4 quilos, tá? Então, para alinhar com todo mundo, é o seguinte, a gestação da ovelha dura 150 dias. Quando ela entra nos últimos 50 dias, a gente chama de terço final, também conhecido como pré-parto. Esse manejo de pré-parto, ele vai influenciar no peso ao nascimento do cordeiro. Isso por quê? Porque quando a ovelha está com 100 dias de gestação, o cordeiro está com 30% do peso ao nascimento dele. Então, do que ele nasceu, ele está pesando, ele está com só 30%. Nesse período, ele vai ter um aumento de 70% do seu peso de nascimento. Então, aqui o cordeiro está com 1,2, vai passar 50 dias, ele tem que chegar em 4, chegar até 4 quilos. Então, aí começa a ficar mais claro o tamanho do desafio nutricional que é para você fazer o cordeiro seu atingir esse peso ao nascimento ótimo. A gente chama que é o peso ao nascimento de acordo com a genética do seu plantel. E sem ter esse manejo de pré-parto, provavelmente o peso ao nascimento dos seus cordeiros vai ser mais baixo e isso acarreta em algumas consequências não benéficas para a produção desse cordeiro precoce. Vantagens do pré-parto. O que tem de vantagem nisso? Tem o peso ao nascimento do cordeiro, você vai aumentar esse peso ao nascimento. Quando o peso ao nascimento do cordeiro é maior, diretamente a taxa de mortalidade nos primeiros dias de vida diminui, porque é um cordeiro que nasce com maior vigor. Se o cordeiro nasceu maior, provavelmente a matriz também tem uma maior produção de colostro, que vai assegurar para ele uma imunidade. Todo aquele vigor nos primeiros dias vai possibilitar que ele vá até a mãe. Se for uma matriz um pouco menos habilidosa, ele ainda consegue ter ali o consumo de leite, até ter uma padronização dessa relação ali mãe-filho. Então, esse vigor que a gente chama do cordeiro, ele acaba sendo importante para a longevidade dele e da produtividade. E depois aqui você vai ter esse aumento produtivo do cordeiro ao longo do ciclo, exatamente por isso. Que é um cordeiro mais saudável, ele vai ter um consumo de leite de acordo com o que a matriz produz, que ela vai produzir bastante, porque é uma matriz que trouxe um cordeiro grande, está numa condição corporal boa, e junto disso, esse cordeiro com maior vigor, ele tem maior tendência a ir procurar o concentrado, repetir as ações de outros cordeiros, vai ficar mais no bando ali, não vai ficar isolado, aquele cordeiro mais triste, canto e tal, e isso sim vai acelerar o desempenho dele. Bom, passado o período de pré-parto, o cordeiro nasceu, vamos encarar esse período como recém-nascido, os primeiros 30 dias do cordeiro. O que acontece? O cordeiro ele passa pela colostragem, pela amamentação em si e o início de consumo de concentrado. Então, aquilo que eu já falei no pré-parto. Esse cordeiro vindo acima aí, de 3,5 kg, pelo menos, a tendência é que a colostragem dele seja melhor, a amamentação também, e esse início do consumo concentrado aconteça mais cedo, que vai favorecer um ganho de peso melhor desse animal. Nessa parte de recém-nascido, vamos alinhar aqui também o uso do creep feeding, que foi o que a gente conversou no grupo também essa semana já e outros momentos anteriores. O creep feeding nada mais é que ele é um alimentador privativo de baixo custo e excelente retorno, então um alto custo-benefício, porque você vai permitir que os cordeiros tenham acesso a essa dieta de qualidade que é específica para eles, e aí sim eles vão poder expressar todo o potencial produtivo que a genética do seu plantel entrega para ele. O que acontece no período do cordeiro recém-nascido? Um resumão aqui. O cordeiro nasceu, primeiro dia, ele vai ficar 30 dias nesse manejo de recém-nascido. Vamos chamar as características importantes a serem avaliadas nesse período de recém-nascidos, primeiros 30 dias. O cordeiro, ele tem uma alta conversão alimentar, é o momento de maior conversão alimentar dele, então o que ele come, ele ganha, bem diretamente assim. Então ele tem um consumo de leite e depois com acesso ao CRIP ele vai ter o consumo do concentrado, isso vai alavancar aí o ganho de peso dele. Então nesse período de 30 dias, o que a gente espera para alcançar esse cordeiro precoce de qualidade? A gente quer que o cordeiro tenha um incremento de 7,5 kg de peso vivo durante esses 30 dias. Então isso está relacionado com o manejo da matriz, mais a oferta do CRIP. E aí, claro que existem sistemas e sistemas, porém, quando a gente coloca esse cordeiro a pasto, o desafio dele é maior. Principalmente pela oferta dessa pastagem, ela tem que ser muito específica para poder atender
atender a exigência do cordeiro. A cada dia que o cordeiro comeu, a exigência dele não foi atendida, é um tempo que você perdeu de fazer esse cordeiro evoluir cada dia mais no ciclo de produção, é um aumento no custo, né, desse cordeiro. E aqui lembrando que é um momento de alta exigência da matriz para ela poder suprir, né, a exigência dela de produção de leite e entregar uma quantidade de leite que some aí no desenvolvimento dos cordeiros. Seguinte, por que 30 dias? Pode estar se perguntando, por que 30 dias? Quando a gente pensa na produção de leite da ovelha, a gente pega um gráfico aqui da curva dela de produção, olhando aqui por semana, quando essa ovelha passa da quarta semana de lactação, a produção dela já começou a cair. Então, o pico dela mesmo de produção veio na terceira semana. Lembrando que não é uma produção de leite, é uma produção de cordeiro. Então, a gente não quer estimular essa produção de leite da ovelha durante muito tempo, porque o leite, depois passado ali 30, 45 dias, ele vai representar já menos da metade aí de entrega de exigência, de entrega de nutrientes da exigência desse cordeiro. Então, sabendo disso, o que tem que saber? Como a ovelha tem esse pico aqui de produção e ela vai, né, entregar esse pico, precisa ter um suporte nutricional para ela interessante, para ela não perder a condição corporal, diminuir a produção de leite e aí depois, no todo o processo dela ali, ela atrasar, né, seu intervalo entre partos e aí vai. Como o foco aqui é cordeiro, eu trouxe isso aqui para explicar o seguinte: a ovelha está aqui nos 30 dias. Então, 30 dias, 4 semanas praticamente. A gente busca sempre o quê? Deixa o cordeiro junto com essa matriz nos primeiros 30 dias, para ele poder aproveitar o máximo aí dessa produção de leite dela, não passar por estresse, ficar num ambiente mais controlado, começar a ter início aí no acesso ao CRIP, e depois dos 30 dias ele começa o desmame, né, que seria a mamada controlada, porque a ovelha em si já não tem tanto potencial de produção de leite, e aqui se você continuar entregando uma nutrição muito, né, com uma quantidade de nutrientes para ela produzir leite, você pode estar forçando esticar uma curva que não tem mais um porquê disso dentro do sistema de produção, quando a gente pensar também na parte financeira. Então existe essa divisão nos 30 dias para poder amarrar diversos aí pontos, mas o principal, né, do porquê 30 dias, é porque a gente sabe que em 30 dias a ovelha vai alcançar o pico dela de produção e vai conseguir suprir a demanda do cordeiro, que ali depois do 15º dia ele já vai iniciar, aproximadamente, né, ele vai iniciar o consumo do concentrado, substituindo cada vez mais o nutriente vindo do leite e propiciando depois um desmame sem estresse, tal, que a gente vai falar na sequência aqui.